exemplo. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 8, para a gente ver esse exemplo aqui, ó, que é uma questão que às vezes até hoje nos perturba, nos incomoda. Primeira Coríntios 8. O que aconteceu aqui? O pessoal tinha o 1 Coríntios, é porque o pessoal mandou uma carta para Paulo, a igreja de Corinto, mandou uma carta para Paulo fazendo uma série de perguntas para ele, de coisas que eles estavam em dúvida, coisas que eles queriam saber, como que eles deveriam se comportar. Por quê? Porque não tinha, nas falas de Jesus e nos evangelhos, nada referido a alguns assuntos. Ou eles não sabiam, não entendiam o que Jesus tinha falado. Esse aqui vai ser um exemplo, tá? Não tem, Jesus em nenhum momento tocou nesse assunto. Mas eles perguntaram para Paulo assim, por quê? Porque Jesus falou com o judeu e o judeu não tinha esse problema aqui, tá? Só que o gentio, o cara que tinha nascido em Corinto, por exemplo, ele vivia num contexto em que, como que funcionavam as coisas? O dono do açougue, tá? O dono do açougue, ele era, vou pegar aqui e fazer uma comparação com a nossa realidade, tá? Ele era pagão na época dele lá, ele era idólatra, tinha os outros ídolos. É como se fosse macumbeiro no nosso contexto aqui. Só que não era assim, só o açougue da esquina. Não, todos os açougues, todos os donos de açougue eram macumbeiros. Então o que eles faziam? Eles pegavam os animais deles e antes deles colocarem a carne do animal no açougue, eles faziam macumba com aquela carne. Eles sacrificavam aquele bicho, aquele animal, o gado dele, a ovelha dele, o que quer que seja. Eles faziam tipo um mini culto ali. Eles falavam assim, Zeus, eu dedico esse sacrifício a você, porque ele queria que Zeus abençoasse o trabalho dele. Ou Júpiter, eu dedico para você. Ou Vênus, eu dedico para você. Igual o macumbeiro faz hoje, quando ele fala assim, Oxum, eu dedico para você, Iemanjá, eu dedico para você, para ele ser abençoado. Aí ele pegava aquela carne, os nossos tipos de macumba que existem na nossa cultura, hoje eles deixam às vezes na esquina e larga para lá, vem um bicho e come. Eles não. Na época de Paulo, eles pegavam a carne que eles tinham feito o sacrifício para o Deus deles e levavam para o açougue. E vendia a carne, porque ele era açougueiro, essa era a profissão dele. Ele vendia a carne no mercado ali. Então, se você morava naquela época na cidade de Corinto, você não tinha opção de comprar outro tipo de carne. Porque todas as carnes do mercado naquela cidade, que era pagã, era sacrificada a um ídolo. Aí eles perguntaram para Paulo assim, Paulo, a gente pode comer ou não? Como é que funciona isso aqui? Eu vou comer carne ou eu vou ter que virar vegetariano? Eu vou ter que comer só alface com tomate. Não vou poder fazer meu churrasco mais. Aí o Paulo escreveu isso aqui no capítulo 8, versículo 1. Ele fala assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Olha que ele está já construindo o princípio, que ele vai extrair disso aqui. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda que convém saber, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Por que ele está trabalhando essa ideia aqui? Porque o mandamento que eles querem entender é aquele mandamento do não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, relacionado com comer carne de animal sacrificado a ídolo. Aí o Paulo ele já está explicando, gente, não vamos esquecer que não ter outros deuses e amar e não fazer ídolo é forma de você amar a Deus. É amor. O que está em jogo ali é amor, não é a forma. O princípio é o amor. Então ele já está trazendo isso para eles aqui. Se alguém ama a Deus, versículo 3, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus.
Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Então, olha só, ele já está falando de quem que é o gado que o açougueiro sacrificou a Júpiter. Ele é de Deus. O fato do cara ter feito um sacrifício daquele animal para o Júpiter, ele não deu aquele animal para o Júpiter, porque o Júpiter não é Deus. E todas as coisas que existem são de Deus. Então, olha só, ele está mostrando para eles que não existe uma carga espiritual que se apodera da carne do animal. Porque o animal continua sendo de Deus, porque todas as coisas são de Deus. Mas olha só que ele vai explicar aqui, ó. Então, versículo 6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Então, ele vai mostrar assim, que dentro da própria igreja, tem gente que já é crente maduro e tem gente que é recém-convertido e não entendeu essas questões ainda da fé. Então veja como que ele vai construir essa ideia. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, porque eles acabaram de converter, eles ainda acham que o ídolo é Deus, que o ídolo é uma divindade poderosa, que Deus está competindo com Júpiter, com Zeus, com Apolo, com Vênus, com qualquer coisa assim. Ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. Então, olha só o que Paulo está falando. O açougueiro, vamos pegar aqui para a gente ter isso bem explicadinho aqui. Isso vai dar um recorte. O açougueiro, ele pegou uma carne e finge que isso aqui é uma carne de boi e ele dedicou isso aqui para Júpiter. Para Júpiter, que era o deus dele. Ah? O que Paulo está falando aqui? Que o Júpiter não é um Deus verdadeiro. E que a carne, mesmo que o açougueiro dedicou a carne para o Júpiter, a carne pertence a Deus. Ou seja, a carne não está amaldiçoada. A carne não está com o espírito de Júpiter na carne, fazendo com que quem comer a carne terá feito um pacto com Júpiter. Porque a carne é de Deus. Agora, na igreja, tem uma pessoa que é maduro na fé, que a mente dele, isso que é um cérebro, tá? A mente dele está em Deus. Mas tem outro sujeito na igreja, que é novo na fé, que a mente dele ainda está dividida. Ele tem Júpiter e Deus na mente, porque ele está convertendo, ele está caminhando, ele ainda não entendeu todas as coisas, não sei o quê. Então é isso aqui que está acontecendo. Aí ele fala aqui, ó. A consciência desses caras aqui, estão no versículo 7, na metade do versículo 7. A consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Ou seja, quando esse cara que tem a mente dividida come um pedaço dessa carne, na cabeça dele, ele está consagrando ele a Júpiter. É como se ele estivesse tendo comunhão com Júpiter. Na mente dele, no coração dele, porque ele não entendeu ainda o Evangelho. Então perceba, Paulo está falando, a carne em si não tem nada, mas o coração tem. Então quando ele, no coração, come dessa carne como se ele estivesse adorando Júpiter, ele está pecando. Porque ele está adorando Júpiter, e adorar Júpiter é pecado.
Então, olha só como é que ele continua desenvolvendo a ideia aqui no versículo 8. Ó. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha a ser, de algum modo, tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, o cara que entende as coisas, o crente maduro aqui, que é dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, pereceu o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Olha o versículo 13. O 12. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Olha só então o que Paulo está falando aqui. Se você comer a carne, você que é sábio na fé, comer a carne, não tem problema nenhum. Porque a carne não é de Júpiter. A carne é de Deus. A carne não está amaldiçoada e você não está adorando Júpiter porque você comeu aquela carne. Mas se um irmão fraco, que está recém começando na fé, está recém chegado na igreja, vê você comendo a carne, e na cabeça dele, aquela carne é consagrada a Júpiter, então quem come aquela carne adora Júpiter, e ele acha que você, que é sábio, está adorando Deus, mas também está adorando Júpiter. Então, ele pode continuar adorando Júpiter enquanto adora a Deus, então você não pode comer a carne. Então, olha só que interessante o que Paulo está fazendo aqui, e o princípio da interpretação ele está no próprio texto. Comer carne sacrificada a ídolo é pecado? Foi a pergunta que eles fizeram para Paulo e a gente pode fazer nos nossos dias de hoje. A resposta é, em si, não tem nenhum problema. Agora, existem circunstâncias que se você comer aquela carne, você estará fazendo com que alguém adore um outro Deus que não o Deus verdadeiro pela crença que ele tem. Então, nesse caso, você está praticando algo que leva essa pessoa a se desviar. Isso é pecado. Porque fazer alguém se desviar é pecado. Então, o problema não está na carne. O problema está em você levar alguém a se desviar. Então, veja o que Paulo está trazendo para nós aqui de princípio. Para nós, hoje, no nosso dia, isso aqui não tem relação nenhuma literal, porque os açougues não são consagrados a Júpiter. O açougue é um açougue, o cara vai ali e põe a carne dele. Ninguém pensa assim, vou lá no açougue comprar uma carne para poder adorar Exu. Você não faz isso. Nem o cara que é incrédulo faz isso, nem o ímpio faz isso. Ele vai lá no açougue comprar uma carne para comer carne. E ninguém vê você comendo carne e fala assim, eu vou adorar o tranca-rua porque ele comprou uma carne no supermercado e está comendo uma carne. Agora, existem outras coisas na nossa realidade de mundo, na nossa cultura, no tempo que a gente está vivendo, que quando a gente faz com que uma pessoa fraca na fé se afaste de Deus e ache que ela pode, então, fazer alguma outra coisa errada porque ela viu você fazendo aquilo ali. Então, a pergunta que a gente tem que fazer e a interpretação que a gente dá na passagem aqui, e a hermenêutica extrai o princípio é: quais são as coisas na nossa realidade de mundo que não é pecado, mas se você fizer perto de alguém que está chegando de uma outra religião, de uma outra concepção religiosa, vir você fazendo vai fazer com que ele não adore a Deus e continue adorando
um falso Deus ou praticando uma falsa religião. Então isso é o que você não pode fazer. Isso é pecado. Esse é o princípio que está colocado por trás daquilo ali. É o que Paulo fala. Se alguém vai se afastar de Deus porque eu como carne, que é uma coisa muito banal, muito simples, eu nunca mais vou comer carne. Eu vou ver a minha vida vegetariana aqui para não fazer com que alguém se afaste de Deus. Paulo virou vegetariano? Não, porque em várias outras cidades não tinha problema comer carne. Mas quando Paulo chegava em Corinto, se não era uma carne criada por um crente de uma fazenda de um cristão, ele não comia para que os recém-chegados na igreja dividissem a mente deles e deixassem de acreditar em Deus. O princípio que está por trás é: não faça nada que cometa ou leve alguém que está com Jesus ou chegando a Jesus se afastar de Jesus. Deu para entender isso aqui, gente? Deu para ver como que o princípio ele está no próprio texto, ele está construído no próprio texto? Tranquilo? E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.